No capítulo 13 de Contabilidade Empresarial, nós tratamos grupos de contas do balanço patrimonial. Então, ainda estamos em balanço patrimonial. A ideia de grupos de contas é poder agrupar contas de mesmas características. Isso facilita tremendamente a leitura do usuário da contabilidade. Então, basicamente, tanto o ativo como o passivo se divide em circulante e não circulante. O circulante é o que nós chamamos de capital de giro, de capital de trabalho de uma empresa. Então ele começa com o disponível, dinheiro à disposição da empresa, no que tange a conta bancária, no que tange a caixa. Nós temos contas a receber, são aqueles valores a receber normalmente consequência de vendas a prazos. Depois nós temos os estoques comuns nas empresas industriais e comerciais. Depois nós temos os investimentos temporários, que são aplicações financeiras que as empresas fazem e que têm um retorno rápido, normalmente até um ano. O ativo circulante tem uma característica de curto prazo, até um ano. Depois nós temos despesa do exercício seguinte. O ativo ele tem uma característica de itens que trazem benefícios futuros. Por exemplo, a empresa pode ter material de escritório que ela vai consumindo ao tempo. Então isso nós podemos classificar em despesa do exercício seguinte, porque ainda é um ativo que depois de consumido deixa de ser um ativo, passa a ser uma despesa. E nós temos como uma principal dedução, uma parcela subtrativa do ativo circulante, que são as provisões para devedores duvidosos. Por exemplo, quando uma empresa vende a prazo, ela corre certos riscos de calotes, de perdas, então contabilmente ela deve fazer uma provisão, uma estimativa para subtrair das duplicatas a receber, contas a receber, aquilo que estatisticamente ela imagina que vai perder. No não circulante, evidentemente, então não está relacionado àquilo que se movimenta constantemente, não está relacionado ao capital de giro. Nós temos 4 subgrupos: o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O realizável a longo prazo é um grupo sem muita relevância nos balanços de maneira geral. Representa valores a receber que a empresa tem no longo prazo, ou seja, acima de um ano. Por exemplo, quando uma empresa X ligada a uma empresa Y faz um empréstimo à sua coligada, ela tem um valor a receber desse empréstimo. Isso normalmente é período grande, então se classifica no realizável a longo prazo. E os 3 grupos seguintes, investimentos, imobilizado e intangível, é o que nós chamávamos, antes da Lei 11.638, de permanente. São itens que permanecem dentro da empresa, ou seja, são itens que não se destinam à venda, mas se destinam ao uso, à renda. Por exemplo, se nós comparássemos com uma pessoa física, nós temos dentro da nossa casa geladeira, som, fogão, todos esses itens que representam permanente, aquilo que permanece conosco, que não está destinado à venda. O principal item do permanente é o imobilizado. De maneira geral, as empresas têm bens de produção, no caso de uma indústria, máquinas, equipamentos, instalações, prédios, tudo isso nós tratamos como imobilizado. O imobilizado tem uma característica de um ativo que permanece com a empresa, um ativo permanente, que está ligado ao objeto social da empresa. Por exemplo, se a empresa fabrica parafusos, ela tem necessidade de ter máquinas para fabricar parafusos. Então, isso é imobilizado. E aí, a diferença do investimento. O investimento é um outro subgrupo do permanente ou do não circulante. Então, investimento está mais relacionado com rendas, são aplicações que a empresa faz em outras companhias, investimentos sem a intenção de vender, mas no sentido de obter coligadas, de obter controle. E existem outros casos também de
investimentos, como, por exemplo, se a empresa tem um imóvel, esse imóvel ela aluga para terceiros, então ele não está relacionado com o objeto social da empresa. O que não estiver relacionado com o objeto social da empresa, com característica permanente, nós colocamos dentro do investimentos. E, por fim, no grupo não circulante ainda, nós temos o intangível, que são os bens que a empresa utiliza para o seu próprio negócio, mas bem incorpóreo, impalpável, normalmente invisível. Então, o principal item hoje, nós podemos dizer, são as marcas. Né? As marcas fazem com que o negócio seja bem sucedido. Empresas com marcas famosas são muito bem sucedidas. Então, esse é um ativo importantíssimo, um ativo não circulante, um ativo intangível. As variações que nós temos no grupo permanente, de maneira geral, nós temos subtrações. Por exemplo, essa empresa que produz parafusos tem máquinas. Essa máquina sofre desgaste, vai sofrendo perda, vai perdendo seu potencial de trazer benefícios futuros. A isso nós chamamos de depreciação. Então nós fazemos subtrações de acordo com a perda do potencial de trazer benefícios que aquele bem tem. Então, quando é um bem tangível, nós chamamos de depreciação. Quando é um bem intangível, no caso de marcas, por exemplo, nós chamamos de amortização. E ainda nós temos o caso de recursos naturais, jazidas, poço de petróleo, assim por diante, que as subtrações nós chamamos de exaustão. No lado do passivo, nós temos a mesma composição do ativo, ou seja, dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Passivo circulante são aquelas dívidas rápidas de curto prazo, como fornecedores, empréstimos bancários, impostos a recolher, ou impostos a pagar, contas a pagar e assim por diante. E o não circulante tem uma característica de dívidas de longo prazo, acima de 1 ano, o que nós chamávamos de exigível a longo prazo. Por exemplo, os financiamentos, os títulos a pagar de longo prazo. O patrimônio líquido, como nós já vimos, representa o quanto os proprietários investiram, a parte dos proprietários, dos sócios, dos acionistas. Então ele é dividido em capital, quanto se colocou como capital, e os lucros acumulados, os lucros não distribuídos, que vão sendo canalizados como reservas. Então a soma dessas reservas com o capital, nós temos o patrimônio líquido.